Voltamos com o Hora da Saúde de hoje. Estamos falando sobre o uso nocivo do álcool. E para contribuir com o nosso papo, hoje a nossa convidada é a doutora Maísa Estevão Maia. Doutora Maísa, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Glaucia. Eu que agradeço o convite. E o doutor Marcelo Gobo Júnior continua com a gente em mais esse bloco. Com certeza, Glaucia. Para começar, eu queria saber de vocês se existe uma quantidade segura de álcool a ser consumida. E se existe, qual é essa quantidade? Então, Glaucia, na realidade não existe uma quantidade segura. Qualquer quantidade de álcool já está relacionado a um aumento de risco de problemas relacionados ao álcool. Então, até antigamente tinha uma determinação ali da OMS, colocava assim, para mulheres, 7 drinks por semana e para homens, 14 drinks. Drink por semana, para mulher, 2 um por dia. Isso, mas no caso assim, um drink seria uma latinha de cerveja ou uma taça de vinho, né? Ou uma dose de destilado. Só que na realidade tem muitos fatores do próprio indivíduo que estão relacionados, né, ao aumento de risco. Então, às vezes, a mesma dose para mim pode levar a mais prejuízos, mais problemas do que para uma outra pessoa, né? E também vai muito do consumo. Não é, às vezes, só aquele consumo recreativo, né, mas a quantidade que a pessoa usou, ou se aquilo está virando um consumo habitual, que pode aumentar o risco de virar uma dependência. Então, o ideal, né, falar no mundo ideal, seria não ter nada. A gente fala sobre essa quantidade, né? Por exemplo, caso tomasse um drink por dia. Isso tem relação também com o peso da pessoa? Se é uma pessoa muito magrinha, muito pequena, isso tem diferença também ou não? Essa relação de superfície corporal, ela está muito relacionada com a velocidade de metabolização, que é mais ou menos o raciocínio que a gente usa com medicamentos em relação às crianças. Por isso que conforme as crianças vão crescendo, a gente vai ajustando doses de medicamento em relação ao peso, né? Então, claro, pessoas que têm maior superfície corporal, elas conseguem ter um nível de tolerância um pouco maior. Mas isso não é uma regra. Isso não é uma regra porque eu posso, inclusive, ser de algum tipo de etnia em que o metabolismo do álcool é mais difícil de acontecer naturalmente. Algumas etnias asiáticas e, inclusive, de nativos da América, tem mais dificuldade de metabolizar o álcool por ausência de uma enzima que faz a quebra desse álcool no organismo. Então, nesse caso, a intolerância acontece com quantidades bem pequenas, tem efeitos deletérios, né, efeitos graves de adoecimento bastante importantes. Então, tem uma relação, sim, de superfície corporal com capacidade metabólica, mas isso não deve ser um parâmetro que você vai se basear para regular o seu consumo interno ou o quanto você vai consumir ou não. A gente está falando de riscos à saúde e o risco existe com qualquer quantidade. E quem tem maiores riscos, dá para saber? Sim, os adolescentes, como a gente já havia falado no outro bloco, eles têm um risco maior em relação a se envolver com as complicações do uso nocivo de álcool, especialmente pelo padrão de consumo. O adolescente ele tem dificuldade de consumir pequenas quantidades de modo frequente, que tem mais ou menos a ver com aquela recomendação da OMS, que a Maísa falou, e ao mesmo tempo, quando consomem, tendem a consumir grandes quantidades, ainda que bebam poucas vezes. Então, um adolescente ali por volta de 15, 14 anos pode consumir álcool 2 vezes no ano, mas a tendência é que nessa vez que vai ser consumida seja um consumo de altas doses, ou seja, um grande efeito nocivo do álcool associado àquele episódio. Então, é uma ilusão quando eu penso nessa dose segura, porque eu posso não ter esse padrão de consumo se eu fizer a divisão disso ao longo do ano, dá muito menos do que essa dose recomendada, então eu estaria dentro daquilo que é uma medida segura, e ao mesmo tempo eu estou muito mais exposto a risco em decorrência desse uso do álcool. E os idosos, eles também correm riscos? Com certeza, até porque os idosos já têm várias outras comorbidades que vão aumentar ainda o risco deles, medicações. Então, quando a gente pensa que um dos efeitos do álcool, que vai ter o metabolismo no fígado, todo esse problema, e os idosos muitas vezes usam outras medicações que também pode ter ali interação, então eles estão mais predispostos também a esse risco. E às vezes idosos ficam sozinhos em casa, né, não tem ali todo o amparo da família, pode ter problemas como ansiedade, depressão, associado que também vai levar ao aumento do risco do consumo de álcool. Então, imagina, para ficar bem fácil de entender, Glaucia,
que o jeito com que a gente processa o álcool é a mesma maneira como a cidade lida com a coleta de resíduos. Interessante esse Então, exemplo. eu coloquei todas as casas, que são as nossas células, colocam o lixo para fora de casa. Aí passa o coletor e ele vai pegando aquele resíduo e vai levando para o aterro. Se de repente todo mundo coloca muito lixo para fora de casa ao mesmo tempo, e eu consigo ter caminhão e coletor para recolher tudo, eu consigo despejar tudo no aterro de uma vez só? Vai precisar formar uma fila de caminhão ali para poder fazer esse despejo. Ao mesmo tempo em que eu estou conseguindo, naquele mesmo momento, produzir mais lixo, e aí eu consigo coletar até um certo momento, porque Depois todos os caminhões vão estar parados ali e eu não consigo mais despejar. O álcool ele tem a mesma função que o lixo vai ter no nosso corpo. O que isso quer dizer? Eu não consigo usar ele para fins de metabolismo saudável. Ele vai ser utilizado como uma toxina, né? Ele vai ser metabolizado como uma toxina, assim como uma medicação. Então, se eu já estou ocupado produzindo e ocupando os meus caminhões de coleta e os meus coletores com outros resíduos, que são os remédios que eu como, outras toxinas que eu ingiro, ou outro tipo de substância ali, eu não vou ter a mesma capacidade de coleta e de resolução e de limpeza do meu organismo. E aí o efeito do álcool vai se propagando. Então, um idoso que toma muito remédio, como a Mais deu o exemplo, ele está com todos os caminhõezinhos do corpo dele ocupados tentando limpar a sujeira desse remédio. Eu coloco o álcool ali, então o efeito... Vai virar uma bagunça. Exatamente, vai ter mais álcool circulando por mais tempo. E assim com todas as outras substâncias, né? Então, por exemplo, a gente fala de álcool ser porta de entrada para outras drogas, isso é muito ruim quando eu faço o consumo junto, porque além de eu ter o meu corpo ocupado em metabolizar o álcool, ele também vai ter que competir pelo metabolismo de outras substâncias. Então, meus caminhõezinhos, eles estão ocupados com o álcool e com outras coisas. Enquanto eu consigo levar tudo para o aterro, ótimo, mas chega um momento que a minha capacidade de despejar diminui, vai formando fila. E essa fila vai acumulando um efeito do álcool e de outras coisas que eu possa ter ingerido. A gente ouve muito falar que algumas bebidas, né, o vinho, por exemplo, ele faz bem, acelera o metabolismo. Isso é verdade ou isso é mito? Isso é verdade, só que o que faz bem no vinho eu posso achar em outras coisas que não tem álcool. Que legal! Então, um suco de uva integral tem os flavonoides, que são as substâncias que dão aquela cor para o vinho, que vão fazer a parte boa, né, que tem uma ação antioxidante. Eu consigo a mesma coisa num suco de uva integral, por exemplo. Aquele que vem na garrafa de vidro, lacrado, que se eu abrir, ele azeda. Ele tem a mesma capacidade de benefício que o vinho tem, e sem o efeito do álcool. Essa coisa de que uma taça de vinho pode ter um benefício cardiovascular associado é uma questão que tem caído em desuso justamente por conta do benefício ser bem pequeno frente ao malefício que isso faz. E o mais importante de tudo, eu ter acesso a esse benefício totalmente isento do uso do álcool. Ah, interessante. É que as pessoas não sabem que o que faz bem não tem nada a ver com álcool. Na verdade, a gente descobre isso há pouco tempo. Então, o tempo em que uma informação é descoberta pela ciência, até ele chegar para a população de modo geral, ele é um pouco demorado. Então, a gente hoje conseguiu acelerar esse processo e a tecnologia, essas descobertas, elas vão chegando mais rapidamente para a população. Só que, nesse momento, a gente ainda tem uma informação antiga circulando, que não é infundada, que tem sua razão de ser, mas ela já está ultrapassada por outros conhecimentos que vieram, não para desmistificar ou para deixar isso para trás, mas para poder explicar, né, que o benefício não está no álcool do vinho, está naquilo que é propriedade da fruta, que eu posso ter acesso de outras formas. Então, não é que haja um erro, é que talvez sejam informações incompletas. E em ciência é assim, é tudo incompleto. A gente vai usando o tempo, descobrindo coisas e formando uma noção maior do todo. E por isso é tão importante você assistir o Hora da Saúde. Aqui sim, informação de qualidade, dada por profissionais que entendem do assunto, inteirados nas pesquisas mais recentes. Aqui é informação sobre saúde sem fake news. Exatamente. Sem fake news. E tem até uma coisa importante de a gente poder falar sobre isso, Glaucio. O mais importante de um acesso à informação hoje é o processo de curadoria de informação. Às vezes a gente
tem dentro do consultório, até em relação ao uso do álcool, isso é um dos fatores motivadores. Como isso gera polêmica, as pessoas elas se debruçam em cima de informações a respeito disso. Isso é muito bom. Quanto mais gente falando sobre o tema, melhor. Só que eu preciso ter muito cuidado com uma curadoria desse assunto. O que é isso? Será que essa informação que eu tenho, ela é de fato confiável? Exatamente. Será que essa informação que eu tenho vale a pena o meu tempo de leitura? Então, o nosso papel aqui, enquanto educadores em saúde, é o papel do curador, que é a mesma coisa que dá para o museu a cara de museu. Encontrar no lugar a informação certa. Exatamente. Porque a informação realmente tem em todo lugar. Dá um Google, acha informação e acha aquilo que você quer ouvir. Exatamente. Só que a fonte é boa, né? Faz sentido aquilo? Então, o nosso papel aqui é de curadoria. Tá vendo só? Eu gostaria de falar de novo, mas eu falo de novo porque no primeiro bloco eu conversei um pouco sobre isso com o Dr. Marcelo a respeito sobre os hábitos de consumo de álcool durante esse momento de pandemia. A pandemia modificou os hábitos de consumo? Vamos falar mais sobre isso? A pandemia intensificou, né? É um momento de muita tensão, estresse, ansiedade, muitos que perderam o emprego, sua fonte de renda. E o álcool está muito relacionado com essa parte emocional, muito relacionado com uma parte de ansiedade. Então, quando você pega um momento que está todo mundo vivendo esse estresse, e além disso, vivendo esse estresse e ficando em casa, né, sem possibilidade de sair, então tudo isso potencializa. Inclusive, os níveis de violência doméstica aumentaram, né, porque se coloca pessoas mais tempo convivendo ali, aumentando o risco de atrito, aí já está o estresse, aumenta o consumo de álcool. E o álcool está muito relacionado, né, com a parte de violência doméstica. Então, a pandemia realmente acabou prejudicando ainda mais. Já era um problema de saúde pública, mas agora, nesse atual cenário, ainda digamos que ficou ainda pior, né? A ansiedade e também o êxtase, né? Também tem aquele outro lado das pessoas que estão em casa, de repente estão trabalhando de casa, tá de um jeito mais tranquilo, aí o lazer se intensifica, tem isso também? Tem, isso está relacionado com as fases do uso do álcool, né? Então, a gente, dentro do campo da medicina e dentro da medicina legal, a gente divide o uso do álcool em fases. E por que isso acontece? A primeira fase, quando a gente bebe, é uma fase de desinibição. E essa fase de desinibição, ela deixa com que você tenha a noção do real de modo muito intenso. Ela vai te fazendo perder o controle daquilo que te refreia em alguns comportamentos. Por isso que o álcool está tão associado à violência. O que acontece? Quando eu tenho algum comportamento, eu consumo álcool e eu tenho algo que me desagrada, e eu tenho aquele sentimento de raiva que é natural, sem a bebida eu tenho controle do meu cérebro na inibição daquela manifestação de raiva. Com o álcool, eu perco essa capacidade. Eu fico mais lento em relação a isso. Né? E aí, com isso, eu acabo manifestando esse comportamento. Por isso está tão associado à violência. A outra fase é a fase em que eu vou ficando bem lentificado em relação ao uso do álcool e vou caminhando para uma fase de depressão dentro do uso do álcool. O álcool ele tem um efeito depressor do sistema nervoso central. Do mesmo dia, isso que você faz o uso do álcool? No mesmo momento, né? Isso é um ciclo. Ele começa com uma excitação, depois ela vai caminhando para uma depressão e é aí que a gente vai chegando naquele efeito do álcool que leva ao coma, por exemplo. Só que o que acontece? Lá dentro do cérebro, a gente começa inibindo o primeiro freio. Então, se eu inibo aquilo que me deixa com um comportamento contido, eu fico com um comportamento expansivo. E depois que isso já está consolidado, eu continuo inibindo o resto do sistema nervoso central. Então, é uma cascata progressiva. E esse ciclo, ele é igual tanto para o homem quanto para a mulher? Sim, o que vai mudar é a capacidade de metabolizar. E essa capacidade de metabolizar o álcool, ou seja, de limpar a sujeira que ele deixa, ela vai variar de organismo para organismo. E os homens tendem a ter uma resistência maior do que as mulheres. Muito por conta dessa questão da superfície corporal, do aparelho enzimático. Então, um corpo masculino tende a conseguir lidar melhor com o álcool do que um corpo feminino quanto à eliminação dos resíduos e lidar com a capacidade tóxica do álcool. Né? Isso não é uma regra, mas é o mais comum e acontece justamente por essa questão do aparato metabólico. Gente, agora eu quero me despedir do Dr. Marcelo. Obrigado pela sua contribuição no programa de hoje. Mais uma vez, Dr. Marcelo. É sempre um prazer, Glaucia.
E a gente continua com a doutora Maísa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar sobre quando perceber, ou quando é possível perceber, quando as pessoas começam a perceber que o álcool está se tornando um problema e vamos falar também sobre onde procurar ajuda. A gente conversa daqui a pouquinho.